vamos começar fazendo uma leitura de 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, e depois nós vamos entrar aí em Êxodo para relatar quais são esses 5 mandamentos que nós vamos abordar nesta noite. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Glória a Deus. É interessante, né? Porque nós vamos observar aqui em muitos versículos, muitas passagens que nós vamos ver, que são coisas corriqueiras que nós falamos, que nós ouvimos, quando se trata de falar da palavra de Deus. Mas nós não nos atentamos que isso realmente está dentro dos 10 mandamentos. Com o objetivo realmente de ter um parâmetro para nós cristãos. Com o objetivo de realmente ter um norte para nós que cremos nesse Deus. Então, nós vamos iniciar aí falando agora do 6º mandamento. Porque quando nós observamos isso, que é amar o nosso próximo, como eu disse, esses 5 agora tem tudo a ver com isso, nós vamos observar isso. É isso que o próprio Jesus falou e é isso que nós observamos o próprio Jesus fazendo. Portanto, isso é uma orientação para que nós possamos fazer o mesmo. Ter compaixão e misericórdia com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Talvez a gente pergunte, mas quem é o meu próximo? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu já me fiz essa pergunta há algum tempo atrás. Bastante tempo atrás. Mas quem é o meu próximo? O meu próximo é o meu pai, minha mãe, é o meu esposo, o meu cônjuge, os meus filhos, meu vizinho, minha vizinha. O meu próximo, na verdade, são todos aqueles aos quais eu tenho contato. O meu próximo pode ser aquela pessoa que eu me encontre num ponto de ônibus, numa circular. O meu próximo pode ser aquela pessoa que eu encontro num posto de saúde. Este é o meu próximo. Porque quando nós observamos a passagem que Jesus fala sobre aquela pessoa que estava caída lá, ele fala exatamente isso. Nós vamos ler inclusive esse texto. Está lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, para termos uma clareza relacionada a isso. De quem é o meu próximo? Lá em Lucas nós vamos observar esse texto falando sobre isso. O próprio Jesus conversando. E ele mesmo faz esta pergunta: quem que você acha que é este próximo? Vamos observar lá? Lucas, capítulo 10. Alguém quer ler aí para nós? Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Amém? Se ninguém vai ler, então eu vou ler. Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37, que fala assim. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a sua alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu. E aí Jesus começa a contar então essa história. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E no caminho alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. 32. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora por outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. 34. Então, chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. 36. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual destes 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Então, esse texto aqui mostra exatamente o que Jesus queria dizer com quem é o meu próximo. Até porque uma outra passagem, o próprio Jesus também diz, a palavra diz que
É muito fácil amar alguém que me ama. Então é óbvio que amar o meu próximo, cuidar do meu próximo, do meu esposo, dos meus filhos, aqueles que estão ao meu redor, seria muito mais fácil. Por isso, quando o texto traz e fala a respeito disso, ele fala sobre as pessoas que podem estar ao meu redor. Portanto, o próximo, amados, pode ser qualquer pessoa que você encontrar pelo caminho. Então, vá e faça o mesmo, como o Senhor Jesus nos ensinou. Então, como eu disse, se não houvesse essas leis relacionadas ao próximo, ou a maneira como nós convivemos ou devemos conviver, o mundo, com toda certeza, estaria uma bagunça. Eu citei isso na semana passada, e observando com relação ao próximo, acontece a mesma coisa. Porque se não tivesse essas leis, esses parâmetros, essas instruções que o próprio Deus trouxe para o seu povo e agora para nós, eu não sei como seria. Eu acho que seria realmente como nós observamos em algum momento lá no Velho Testamento, quando o Senhor resolveu destruir toda a terra. Porque realmente as pessoas estavam se degladiando, elas não se amavam, elas não praticavam essa palavra. Então o Senhor deixa essa orientação para nós, relacionados ao próximo. Então vamos lá, para os últimos 5 mandamentos. Mas para nós podermos abordar ele, nós precisamos entendê-los na continuação de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 13 ao versículo 17, onde nós vamos abordar esses últimos 5 mandamentos. À medida que você achar aí, dá um glória a Deus, para a gente poder acompanhar juntos essa leitura de Êxodo, capítulo 20, versículo 13 ao 17. Isso aí. Então, esses são os últimos 5 mandamentos, né? Frisando bem, pode observar que esses 5 mandamentos estão relacionados às pessoas, ao nosso próximo. Então, falando sobre o 5º mandamento, não matarás. Pensava-se ali no tempo de Jesus, e eu entendo que hoje não é diferente, que matar alguém significava somente tirar a vida dessa pessoa, né? E de fato, todos concordam que matar é assassinar o próximo. Porém, né, algumas leis aqui do nosso país, por exemplo, elas ligam o assassinato com tirar a vida de outra pessoa, seja de uma forma dolosa, ou seja, quando há a intenção de matar, ou culposamente, quando não há intenção, mas o resultado é produzido por uma negligência, imprudência ou imperícia. E observando, por exemplo, essa questão de matar alguém de uma forma não culpada, ou seja, culposamente, quando não há intenção, né, mas sim o resultado é produzido por conta da negligência, nós podemos observar nos nossos dias como acontece isso. Por quê? Porque quando nós observamos notícias, ou a própria Solange que trabalha ali no CAPS e está diretamente ligado a isso, nós vemos pessoas que infelizmente estão envolvidas no mundo das drogas, estão envolvidas com essa parte, ou até mesmo o alcoolismo, e elas acabam deixando filhos em casa sozinhos. E aí nós entramos nessa parte, que é exatamente quando não tem uma intenção de matar, de prejudicar aquela criança, mas por conta da negligência, essa mãe ou esse pai pode acontecer isso, ela pode acabar levando essa criança realmente a ter um problema mais sério, um problema mais grave. Então, olha só como que quando a gente começa a entrar na palavra, entendendo algumas questões, como nesse caso do não matarás, ele abrange um pouco mais daquilo que às vezes a gente entende, né? Tomando isso aqui, por exemplo. No entanto, para Jesus, matar outra pessoa é apenas a ponta do iceberg, porque por baixo deste iceberg há uma superfície, um problema muito maior com relação ao assassinato. Sim, é no coração que se encontra a fonte do assassinato. E naquele momento, quando Jesus falava estas coisas, ninguém havia entendido essa palavra, nem fariseus, né, que talvez até nem queriam compreender o que o próprio Jesus estava falando. E eu estou falando de um texto que nós vamos ler, onde o próprio Jesus vai falar relacionado a isso. Ou seja, ele abrange essa questão de não matar, de não assassinar, de uma forma mais ampla, para entender um pouquinho mais. E é isso que nós vamos entender hoje, né? Que Jesus faz isso para nós, para nos esclarecer o significado exatamente dessa palavra, não matarás. Então vamos ver o que diz lá em Mateus, capítulo 5, verso 21 a 24, onde o próprio Jesus traz novamente aquilo que está
observado ali nos 10 mandamentos. Mateus, capítulo 5, do 21 ao 24. Eu vou lendo aqui com vocês, porque a minha versão é um pouquinho diferente, aí pode dar muita diferença aí para quem não entende muito. Vamos lá. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Olha que forte isso, gente. Isso, pode continuar lá. Eu só queria grifar que quando ele fala isso, né, tem uma outra tradução que vai falar a palavra raca, tá? E depois eu vou explicar o que significa essa palavra raca. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem apresentar a oferta. Então, observe como que isso abrange muito mais daquilo que às vezes a gente pensa, não matar. Imagina, vou matar alguém? Não vou matar alguém, né? Inclusive, gera, eu acredito até no meio cristão, alguma pergunta no sentido assim, mas quem trabalha com essa área, ou seja, quem é policial, como é que a pessoa se resolve com relação a isso? Na verdade, para quem é policial, ele está exercendo o seu trabalho. E qual é a profissão exatamente do policial? É proteger a população. Então, se diante disso que ele está protegendo a população, ele precisar matar alguém, um bandido, um ladrão, seja o que for, ele está dentro da lei. Ele está debaixo da lei, debaixo de autoridade, foi-lhe dado uma autoridade para executar aquilo. Portanto, não entra nessa questão de que ele está matando alguém, então ele vai ser culpado e julgado por aquilo, não. Ele está cumprindo com o seu papel de policial. Agora, como eu disse, quando alguns textos aí falam raca, né, e até alguns outros chamam de idiota, é isso que Jesus falou, raca significa uma pessoa insignificante. Então, quando você aborda uma pessoa dessa forma, ou você talvez, de repente, diante de uma discussão, a gente fala palavras pesadas, naquele momento pode ser que no nosso coração esteja surgindo um desejo, um sentimento de que realmente aquela pessoa não existisse mais. Eu não sei se você talvez já passou por uma situação assim, mas há momentos na vida que talvez você até enfrente, de que diante de uma circunstância, de uma discussão, de um problema, naquele momento no nosso coração, nós desejamos a morte daquela pessoa. E para Jesus, quando ele traz esse texto, é isso que ele está falando. Que não é você desejar a morte, não é você matar alguém literalmente, mas no seu coração você já fez isso. Amados, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu estava mais ou menos na 4ª série, mais ou menos, 3ª, 4ª série, alguma coisa assim, eu já não tinha minha mãe comigo. E eu lembro que uma certa feita, já compartilhei isso com algumas poucas pessoas, a minha avó naquele momento ia em algumas reuniões, poucas reuniões, mas ia. E naquele período meu pai estava se envolvendo com uma mulher, que depois passou a ser minha madrasta, mas o sobrenome dela era Silva. E o que eu fiz? Hoje eu entendo isso, é claro que na época eu não entendia como criança, mas no intuito e no desejo de ter uma mãe, no dia que eu fui colocar o meu nome no caderno, eu escrevi o meu nome, Adriane Pereira da Silva. E quando a minha avó foi naquela reunião, engraçado porque são coisas que ficam marcadas no coração da gente. Quando a minha avó foi naquela reunião, a professora começou a chamar o nome dos alunos. E então ela chamou meu nome, Adriane Pereira da Silva. Minha avó falou, quem que é Adriane Pereira da Silva? Ela não é da Silva. Então ela não foi lá, e eu muito menos me lembrei que eu tinha colocado assim. Enfim, a maioria dos pais ali foram embora, tal, e aí a minha avó abordou a professora e falou, mas escuta, eu não vi você chamar ela. Ela falou, mas como que ela chama? Não, é Adriane Pereira. Aí ela pegou um caderno que estava com ela e falou, mas aqui está escrito Adriane Pereira da Silva.
Aí, naquele momento, a professora meio que fez uma chacota, deu uma risadinha, algumas pessoas que estavam em volta também. E eu lembro que eu me senti muito mal com aquilo. Me senti muito mal. E a partir daquele momento, eu tenho lembranças de que em alguns momentos, quando alguém me perguntava, e a sua mãe? Eu dizia, ela morreu. Ah, mas e a sua mãe? Você não tem mãe? Não. A minha mãe morreu. Então observe que mesmo sem entender, eu já tinha matado ela dentro de mim. Eu não queria que ela existisse. Eu preferia que ela tivesse morta do que ela existisse, mas não estivesse presente comigo. E quando a gente olha para esse texto, para essa forma onde Jesus aborda isso, é isso que ele está dizendo. Que o assassinato começa dentro do coração. Às vezes, sem perceber, nós estamos matando pessoas dentro do nosso coração. Aquele pai, aquela mãe, aquela avó, aquele avô, aquela professora. Eu não quero mais saber, ela não serve mais para mim. Quantos pais, infelizmente, acabam fazendo isso com os filhos? Quando um filho se converte, ou quando um filho se torna até mesmo um homossexual, ele simplesmente exclui aquele filho e fala, não me serve mais, ele não é mais meu filho. Para mim, você morreu. Ele está assassinando aquele filho. E nós, sem observarmos, amados, às vezes podemos fazer isso. Isso são algo muito importante, são coisas muito importantes da palavra de Deus e que nós não observamos. Por isso, quando a gente vai estudar e ver, é tão forte, é tão poderoso tudo que Deus deixou registrado. Eu não sei você, mas tinha uma época da minha vida de cristã que eu tinha uma ideia na minha mente assim, que os 10 mandamentos eram lá. Ah, ficou lá. Mas não é verdade, os 10 mandamentos estão aqui hoje. E nós vamos observar o próprio Jesus quando ele traz à tona isso, inclusive falando para aquele homem, ele relata isso, da importância de vivermos isso, de vivermos este amor ao próximo. Então isso é muito sério. E o ódio, muitas vezes, que gera dentro do nosso coração por conta de uma situação, é o que acaba gerando esse sentimento de assassinato. E é isso que Jesus estava falando. Portanto, nas palavras de Jesus, o que ele disse é que o assassinato começa dentro do nosso coração e se consuma no ato da morte, de tentar contra a vida de alguém. Por isso ele diz que quem odiar o seu próximo, já o matou em seu coração. E isso, amados, como eu disse, é algo bem sério. Porque em qualquer discussão que nós tivermos, de repente num trânsito, ou de repente em família, nós observamos isso, amados, constantemente, histórias de pessoas que discutiram com o pai, que discutiram com o irmão, que discutiram com esse ou com aquele, e o ódio se tornou tão grande que de fato a pessoa consumou o assassinato. Mas quando nós trazemos para nós cristãos, parece que está tão longe. Imagina que eu vou pensar em matar alguém. De fato, nós não pensamos assim, mas precisamos observar o nosso coração. Portanto, se o ódio estiver no nosso coração, observarmos alguma situação que comece a gerar o ódio, o que nós devemos fazer? Devemos resolver isso procurando aquele que nos ofendeu e nos reconciliarmos rapidinho com esta pessoa. Deus espera isso de nós, dos seus filhos. A nossa parte é buscar a paz com todos. Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai relatar isso. Vamos lá, 7º mandamento. Esse também tem tudo a ver com o próximo. Não adulterarás. Vamos ler lá as palavras de Jesus, quando ele fala a respeito disso? Mateus capítulo 5, do verso 27 ao 30. E diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher, já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno.
Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga-a fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Da mesma forma que diz que o assassinato, o adultério também começa no coração. Mas muitas vezes ele brota no coração de algo que aquela pessoa viu. Por isso que Jesus fala, relacionado a isso, que aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la já adulterou. E esse pecado começa a dar vazão no coração. E ele começa a se desenvolver. Ou seja, o adultério, ele não ocorre do dia para a noite. Ele não acontece assim, de uma forma rápida. Geralmente vai sendo aos pouquinhos. É algo que o pastor muitas vezes nos alerta quando ele fala assim que nós precisamos observar os sinais. Tanto a mulher quanto o homem, nós precisamos observar os sinais. E também para que nós possamos orientar outras pessoas. Nós precisamos sim estar atento a estas coisas. E quando Jesus falou isso para os fariseus, o adultério para eles se dava no ato fora do casamento. E talvez nós também tínhamos esse entendimento de que adultério era quando duas pessoas se uniam e tinham aquele relacionamento sexual. Mas o que Jesus diz aqui não é isso. Jesus está dizendo que aquele que olhar e desejar, ele já cometeu adultério. Portanto, é o próprio Jesus quem esclarece e mostra isso mais fundo, dessa forma, que ao cobiçar o corpo que não é seu, essa pessoa já adulterou. E esse adultério, como eu disse, ele já começa no coração. A partir do momento do olhar ou do que ouviu, aquilo vai gerando no coração um sentimento, na verdade, aparentemente bom, mas que ao final das contas vai ser ruim. E nós sabemos disso. Eu quero ler os Salmos de 119, 11, onde ele traz essa fala, esse texto maravilhoso e fantástico, que tem tudo a ver com isso. E ele diz, Amanda vai colocar lá, é um texto bem conhecido, que diz o quê? Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então observe que quando nós olhamos para isso, amados, nós vemos que as leis que o Senhor nos deixou é exatamente para não pecarmos contra Deus. Porque diante de um adultério, este homem ou esta mulher, antes de ela estar traindo o seu cônjuge, nós estamos traindo a Deus. Nós estamos traindo e indo contra a sua palavra. Por isso eu tenho comentado com as mulheres que quando se trata dessa questão de mulher que é muito ciumenta, mulher que tem medo de ser traída, muitas vezes é porque nós não temos o amor próprio. Porque quando nós entendemos o amor de Deus em primeiro lugar por mim, e eu consigo amar ao meu Deus em primeiro lugar, eu então consigo olhar para mim com um olhar de amor e saber o quanto eu sou valoroso, o quanto eu sou importante para o meu Deus. Portanto, se o meu esposo vier a adulterar, quem vai perder é ele, não sou eu. E assim da mesma forma, se acontecer isso da outra parte, quem perde é essa parte que adulterou. É claro que vai ter a dor, é claro que vai ter tanta coisa que envolve isso. Mas, amados, o adultério, em primeiro lugar, ele toca o coração de Deus. Porque nós somos filhos e nós estamos adulterando contra Ele. E quando nós trazemos para a igreja, que é a noiva do Senhor, como a igreja tem adulterado contra o seu Deus, procurando outras coisas, procurando outras fontes, quando na verdade Ele é o nosso único Deus, Ele é o nosso Senhor. E quando nós trazemos estas coisas aqui, amados, relacionados, como eu disse, algumas coisas que nós abordamos, que nós falamos e que a gente diz, mas eu já ouvi, eu já entendo, eu já conheço. Amados, muitas pessoas vão chegar até você. Muitas pessoas vão te perguntar. E o que você vai dizer? Por isso essa intenção do pastor de nós falarmos a mesma linguagem, de nós entendermos o que nós estamos falando. E quando o texto diz ali que se o teu olho direito pecar, se a tua mão direita pecar, isso é uma linguagem figurada. Isso não é algo literal. Não significa que eu vou arrancar o meu olho direito. Não significa que realmente então eu vou ter que cortar a minha mão.
Não, isso é algo figurado, é uma forma de linguagem que dizem, né? Na área teológica aí fala sobre isso. Né? Isso quer dizer o quê? Para tirar da nossa vida tudo aquilo que nos leva ao adultério, tudo aquilo que nos leva para longe do Senhor. E se nós hoje formos falar o que nos leva ao adultério, falando para cônjuges, falando para casais, nós temos algo muito pertinho de nós, que é o celular, que tem prejudicado muitos casais. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, se o teu olho te leva a pecar, se a tua mão te leva a pecar, joga fora. Tira aquilo que está te levando para o mau caminho, aquilo que está te levando para o adultério, aquela amizade, aquelas conversas, aquelas pessoas que muitas vezes estão ali ao teu redor, né? Hoje já retornamos aí às aulas, à escola, e o que se ouve nas salas de aula? Hoje, ser um cristão dentro da sala de aula, falar sobre algumas situações do cristianismo, ou, né, se posicionar ali na sua fé e dizer assim, não, eu acredito sim na virgindade, eu acredito sim que Deus tem algo preparado para mim, que o meu esposo ainda está por vir. Isso é balela. Mas não é isso que nós devemos entender. A palavra do Senhor nos ensina diferente. Não tenha medo de se posicionar. Não tenha medo, mulher, de se posicionar no seu trabalho. Não tenha medo, homem, de se posicionar no seu trabalho e dizer, realmente, eu sou contra o adultério, eu sou fiel à minha esposa. Porque é isso que a palavra de Deus fala para nós. E para encerrar essa parte do 7º mandamento, tem muita gente adulterando ao lado do seu cônjuge. Deitado na mesma cama. Às vezes a esposa ou o esposo estão lado a lado, mas com o celular na mão, adulterando. Se compararmos com o que essa palavra diz, com o que o próprio Jesus disse, é isso que acontece. Cobiçando outra pessoa, cobiçando um corpo que não é seu, e o seu cônjuge do seu lado. Vamos estar atentos, queridos. 8º mandamento, não furtarás. Interessante porque... Pastor, eu deixei para despertar aqui meu celular, tá? Fica tranquilo, até as 9h15 a gente encerra. O pastor ainda vai viajar hoje. Lá tem uma consulta lá em Curitiba, mas dá tempo tranquilo. 8º mandamento, não furtarás. Deus espera, amados, que nós vivamos contentes com aquilo que nós temos. O que é do outro, o que é para mim, e é assim que vai ser. E nós podemos aplicar o mesmo texto que nós lemos, aliás, nós não lemos esse texto lá atrás, porque eu pulei ele, mas nós vamos ler agora, em Lucas capítulo 7, versículo 21, a Amanda vai colocar lá para nós. O furto também começa no coração, na mente, no desejo de ter as coisas que não é meu, no desejo de ter, e infelizmente isso brota no coração de uma pessoa que é invejosa. Olha só o que diz lá, Lucas capítulo 7 e o versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades e de espíritos malignos e deu visão a muitos. Continua, Amanda. Então lhes respondeu, não é esse texto não. Não, eu marquei errado. Não é esse texto não. Segura aí, Amanda, que eu vou ver aqui onde que eu marquei o outro texto, tá? Que fala sobre que essa intenção começa no nosso coração. Furtar alguma coisa de alguém, queridos, é algo que não é agradável ao Senhor e está relacionado a este mandamento de amor ao próximo. Por isso, este mandamento fala que nós não devemos querer, ou seja, adquirir alguma coisa que é de uma outra pessoa. Por isso que eu falei aqui no começo que tem coisas que são básicas para nós. Né, quando se trata, por exemplo, de furto. Mas eu não sei o que você entende com relação a isso, quando você olha, por exemplo, para os teus filhos, quando você olha, por exemplo, para algumas pessoas que você conhece, e que às vezes a gente ouve algumas situações, como assim, do tipo, eu já ouvi, né, lá atrás, de parentes, que tinham um entendimento assim, bem, eu trabalho num ambiente, eu trabalho num local onde está sobrando, aquilo está sobrando. Eu trabalho de construção, e às vezes sobra alguma coisa, e eu acabo levando para casa. Ou eu trabalho numa loja, e eu vejo que aquilo vai ser jogado fora, ou numa panificadora, ou num comércio, e o que eu faço? Eu acabo levando aquilo para casa.
Mas quando você chega em casa, ou quando a gente chega em casa, e os filhos, ou o esposo, ou a esposa observa aquilo, como que isso fica na mente desta pessoa? Será que nós não estamos ali, de repente, sem querer, ensinando que trazer algo que não é nosso, não há problema nenhum? Afinal de contas, aquilo ia ser jogado fora. Afinal de contas, ninguém ia mais usar aquilo. Isso também pode ser classificado como furto. Olha só, quando eu era pequena, hoje eu vou falar quando eu era pequena, viu? Eu aprendi a furtar com a minha tia. Era pequenininha, era menor que a Sara. E eu tenho lembrança, lá tinha um mercadão bem grande chamado Mercado Paraty. E a gente passava assim, era uma avenidona bem grande, a gente passava eu, minha irmã e a minha mãe e ela. E ela dizia assim, vai lá e pega chiclete sem ninguém ver. Essa palavra sem ninguém ver, o que traduzia? Roubo, furto. E aquilo para nós, quando a gente conseguia fazer aquilo sem ninguém ver e trazer para ela, era um triunfo. Porque eu me sentia, uau! Né? Olha como eu sou esperta, olha como eu sou inteligente. Isso é um perigo, porque é isso que a gente acaba implantando realmente na mente, no coração destas crianças, destes filhos, enfim. Então, amados, tudo isso que nós estamos trazendo aqui, tudo isso que nós estamos falando hoje, está dentro da palavra de Deus, 10 mandamentos, são coisas que ainda acontecem, são coisas que nós precisamos estar atento, observando, né? Olhando. Nós temos pessoas que estão conosco ao nosso redor, nós temos uma liderança, nós temos discípulos, nós temos seguidores, e nós precisamos saber exatamente qual é o caminho que nós vamos orientá-los. Muitas coisas chegam até nós, chegam até você. E nós precisamos saber o que é que nós vamos falar. Vamos continuar aí. 9º mandamento, já estamos indo para o final. Não dirás falso testemunho, ou não mentir. O falso testemunho, ele é uma mentira. E ele afeta o nosso relacionamento direto com Deus. E também o nosso relacionamento com o próximo. Porque, amados, muitas vezes, diante de um falso testemunho, nós podemos prejudicar alguém de uma forma muito séria. Então é um cuidado que nós precisamos ter, e a palavra nos alerta sobre isso. Dar falso testemunho, por exemplo, perante a lei dos homens, é crime. E o que é isso? É quando a pessoa é intimada e, como testemunha, ela mente ali diante de um juiz. Seja fazendo uma afirmação falsa ou negando a verdade. Inclusive, essa pessoa, a pastora Silva, que estudou direito, né? Deve saber bem mais sobre isso. Inclusive, essa pessoa pode até ser presa, ficando de 2 a 4 anos em reclusão, ou até levar uma multa, porque ela está mentindo diante de uma autoridade. Agora, quanto mais nós mentirmos diante do nosso Deus, que é a nossa autoridade maior, que é o nosso Senhor. Então, esse está relacionado ao 9º mandamento. Nós não somos filho do diabo, e nós entendemos que a palavra fala isso. Portanto, nós devemos sempre falar a verdade. E, infelizmente, ainda nos dias de hoje, nós ouvimos muitos cristãos relatar isso, que em algum momento eu precisei mentir. Em algum momento eu precisei falar alguma coisa que não era verdade. E quando a gente observa isso, né, sobre essa testemunha falsa aqui, que diante de um juiz, ela acaba sendo acusada ou até mesmo presa, aqui diz que fazendo uma afirmação falsa, ou negando a verdade. Isso tudo é falar de um falso testemunho. Isso tudo é mentira diante de Deus. Então, olha só quantas coisas que a gente vai observando quando a gente vai lendo a palavra e quando a gente vai buscando e entrando um pouquinho mais a fundo sobre isso. Ou seja, se a verdade ela não pode ser dita, é porque de alguma forma nós temos algo ruim para esconder. Então, amados, isso nos chama a atenção. Nós precisamos estar atentos a todas estas coisas. E eu quero encerrar aqui falando sobre o último mandamento, que, como eu disse lá no princípio, está relacionado a mim e a você. Não cobiçarás. Isso também é algo muito sério, amados. Porque quando a gente fala sobre não cobiçar, a gente acaba levando para um outro caminho do tipo assim, então, eu não posso desejar ter um carro bom, eu não posso desejar ter uma casa melhor, eu não posso desejar ter prosperidade na minha vida, e não é isso.
Quando a palavra fala sobre essa cobiça, não cobiçarás, é exatamente não cobiçar o que é do outro, como foi lido aqui. Vamos ler lá novamente, Marquinhos, puxa lá para nós, em Êxodo, lá no comecinho, que ele fala exatamente isso que é que eu não devo cobiçar. O capítulo 20 e o versículo 17. Ele vai falar algumas coisas específicas que eu não devo cobiçar. Então você veja que tem algumas coisas aí específicas, que de fato há cobiça. Que de fato, em algum momento, olhando para a grama do vizinho, como se diz, ela parece melhor, ela parece mais verdinha, ela parece mais bonita. E aí gera a cobiça. E aí gera a cobiça muitas vezes daquela pessoa que olha para a esposa de um outro e fala, nossa, essa mulher deve ser muito boa, deve ser muito prudente, deve ser muito sábia, deve ser a mulher top. Ao contrário também é verdade, de repente, quando a mulher começa a elogiar demais aquele homem, aquele esposo, pode gerar uma cobiça por parte de uma outra mulher. Aquela pessoa que de repente tem uma boa casa, um bom carro, tem os seus bens, pode gerar cobiça em outra pessoa. E, amados, acontece isso muito entre famílias. Acontece isso muito entre irmãos. Infelizmente, quando o irmão ou alguém daquela família se desponta, uma outra pessoa começa a ter a cobiça, e ela começa a olhar com aquele olhar de cobiça, e de uma certa forma a inveja também toma conta daquele coração, e é muito ruim isso, porque quando ela começa a ter esse olhar, o desejo dela é de que aquela pessoa, ela não progrida na vida, ela não continue prosperando. Então é como se aquela pessoa realmente desejasse o mal do seu próximo, e na verdade, o próximo muitas vezes é o muito próximo mesmo. Como eu citei aqui, é um caso de família. Várias famílias acabam enfrentando isso. E isso acontece em vários lugares, inclusive na igreja. Isso também acontece. De pessoas que acabam cobiçando a vida do outro. E não é só uma cobiça do sapato, não é só uma cobiça do cabelo, não é só uma cobiça da roupa. Às vezes é uma cobiça daquilo que a pessoa é, do cargo que a pessoa tem, do que ela exerce na sua vida. E isso, amado, vai totalmente contrário à palavra. Porque, como nós vimos aqui, Deus se alegra quando nós temos compaixão. Deus se alegra quando nós olhamos para o nosso próximo com este olhar de misericórdia, de compaixão, de amor. E nós podemos aqui fechar e finalizar com um texto que nós conhecemos muito bem, que eu citei lá no princípio, que é o texto onde o próprio Jesus, ele relata isso. Quando alguém faz essa pergunta para ele, fala, mas Senhor, qual é o principal mandamento? E então o Senhor vem e aborda. Em Mateus, no capítulo 22, vamos ler lá? Versículo 34, que diz assim, os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, se observa que geralmente eram mestres da lei que queriam pegar Jesus em alguma coisa. Querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou, mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? E Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus. E olha novamente, a mesma coisa que está lá em Êxodo, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Versículo 39. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ou seja, Jesus está falando exatamente isso. Todos esses 10 mandamentos que nós observamos aqui, eles fecham com esses dois mandamentos principais. De amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, tudo aquilo que eu desejo de bom para mim, eu devo também desejar o mesmo para o meu irmão. Então, quando eu olho para o meu coração, diante de tudo isso que nós vimos aqui, eu preciso avaliar e analisar como está o meu coração diante de tudo isso. Diante de não matar, não furtar, não cobiçar, não falar mal, não levantar falso testemunho, não mentir. Porque tudo isso prejudica o meu próximo. E, consequentemente, fere o coração de Deus, porque vai contra uma lei que o próprio Deus ordenou para nós. Se coloque de pé.